E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós vamos, para a nossa segunda aula da terceira unidade, Nós iniciamos a semana passada, vocês com certeza já viram, Então, essa aula é lá no livro Panoramas, página 118, tá? Então, ela inicia no livro Panoramas, tá? Livro Panoramas, ok? Página 118, ok? E ele começa justamente, abordando, falando e trazendo um pouco sobre a questão da cultura popular, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens que fazem referência à nossa cultura, Então, quando a gente fala em cultura, nós estamos falando aí num conjunto, ok, de tradições, um conjunto de comportamento, ou as produções de um determinado povo, de uma determinada esfera da sociedade, tá? Então, veja que ali nós temos o Saci, o Bumba Meu Boi, Lampião Maria Bonita, tá? Então são tudo, o boto, a lenda do boto cor-de-rosa. Então quando se fala em cultura, precisa se abordar aí tudo referente à cultura. Então nós temos festas, nós temos lendas, contos populares, inclusive o livro de vocês, na página 119, ou na página 118, ele traz, ok, um conto popular, tá? Então assim, a unidade inicia, ok, ele falando sobre essa questão do conto popular, mas nós temos que ter noção, ok, estar ciente de que a cultura popular ela é muito mais do que os simples textos, tá? Então ela está presente nas danças, ela está presente no modo de falar de um determinado povo, na maneira de se vestir, ela está presente em construções arquitetônicas, ela está presente nas músicas infantis, nas lendas, nas histórias, de Trancoso, como dizem lá as nossas avós, ok? No próximo slide, aí, olha, cultura, cultura popular, uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade, de uma nação ou região. O livro em si, ele não traz assim o que é cultura. Pressupõe-se, que ao ler o texto vocês já tenham essa informação, tenham mais ou menos uma noção do que é cultura. Se vocês pegarem também o livro de vocês, na página 116, ok, 117, ele traz algumas manifestações aqui, culturais. Eu trouxe aquelas imagens para facilitar para vocês, mas se vocês abrirem aí o livro, vocês também terão, aqui imagens que representa, ok, algumas manifestações, cultural. Aqui é o maracatu, a dança do maracatu, tá? Mas nós temos o rezado, nós temos samba de coco, ok? Então nós temos várias manifestações culturais que não apenas a produção de um texto. Então a cultura popular, por muito tempo, ela foi chamada de folclore, E, acho que uma estratégia do livro é trazer justamente esse texto no mês de agosto, que é quando se comemora o folclore, Então, por muito tempo, teve-se essa noção aí. Não que o folclore não faça parte da cultura popular, não é isso. Mas, por muito tempo, o termo cultura popular era chamado de folclore, E hoje nós sabemos que o folclore está ali dentro, da cultura popular. Então, quando você está ali lendo uma parlenda, lendo um ditado popular, um provérbio, um trava-língua, ok? Tem coisa mais gostosa do que estar lendo um trava-língua, É divertido, engraçado, e você também está diante ali de uma manifestação cultural, tá? Então, em casa, pesquise aí alguns trava-línguas, e que tal aí declamar aí alguns trava-línguas, Pense nisso para o nosso plantão de dúvidas, está bem?
E aí, vamos ler? Não, voltando ainda, né, rapidinho, aí nós temos aqui, ó. Vamos ler, então, página 118. Abram lá o livro, na página 118. Tá? Esse texto aqui, ó. O homem que venceu o medo. Tá? Não lerei todo, mas a gente precisa ter algumas informações aqui. Olha só, gente. Se é um conto popular, um texto, né, um conto popular que vai, né, diz assim, rapidinho, né, antes de eu continuar. Lê a história de João Oleiro, um homem que ganhava a vida fazendo peças de barros para vender. Quando eu comecei a ler, eu lembrei daquelas feiras de artesanato, né? Quem já foi também em Neópolis, não é? Tem lá umas feiras, né? Tem aquelas pessoas que trabalham com confecções, né? De vasos de barro, né? De toalhas, artesanalmente, né? E aqui mesmo em Aracaju, na orla, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, nós temos a feira de artesanato, tá? Então, gente, olha, por ser um texto, né, que vai abordar uma ação, uma prática, né, que está presente na vida do povo, okay, na cultura popular do povo, né, brasileiro, do povo nordestino, tá? Por ser narrado, né, transcrito, né, o autor aqui está narrando a história de João Oleiro, então o texto é uma narrativa, né, pertence, né, ao gênero, é um conto, né, popular, uma narrativa, ok? Apresenta alguns elementos que nós já vimos, já estudamos, né? Ele apresenta um narrador, esse narrador pode ser narrador personagem, narrador observador. Ele apresenta personagens, nós já sabemos que o principal aqui é João Oleiro, não é? João Oleiro, ok? Apresenta um tempo, um espaço, que é o lugar, o ambiente, ok? E apresenta também, gente, o enredo, que é o desenrolar das ações, que o livro, né, na verdade, vai trazer aqui para vocês, uma vez que vocês já sabem, né, o que é narração, que é narrar, contar um fato, e os seus principais elementos, está bem? Eu vou ler aqui rapidinho o primeiro parágrafo e vocês continuam lendo aí em casa, tá? Então, quem não pegou ainda o livro, peguem aí o livro Panoramas, tá? Na página 118, ele começa assim, ó, o homem que venceu o medo. Você tem medo? Todos nós temos um pouquinho de medo, não é? De alguma coisa, não é? Eu morro de medo de lagartixa, gente. Detesto lagartixa, tá? Então, não suporto, tenho medo, tenho pavor. Eu não gosto também de sapo. Vixe, não gosto. Me dá assim um pavor. Mas, né, dizer assim que por causa desse medo eu vou machucar, não machuco nem nada, só fujo. Ok? Então, tem lá, né? Vamos ver aí por que esse homem, né, tinha assim tanto medo, né? O que é normal. João Oleiro era um homem muito medroso, morria de medo de doenças, de ladrões e até de fantasmas. Ele tinha, gente, perceba aí, olha, só nesse primeiro parágrafo ele já me deu quem é o personagem, o nome do personagem e algumas características desse personagem, não é? Que ele era medroso e já me deu também, né, uma informação aí do que ele tinha medo. Ele tinha medo do quê? De ladrões, de fantasmas, de doenças, não é? Só por essas informações já dá pra gente perceber que essa personagem é o quê? Insegura, não é? Que é uma personagem assim que tem medo, né, de avançar em algumas coisas, de se lançar em algumas coisas, justamente porque tem medo de pegar doenças, tem medo de ladrões e lá vai. Ele tinha muitas qualidades. Olha o termo ele, né? Já denota o que, gente? Quem é o narrador, não é? Se ele está utilizando a terceira pessoa, o foco narrativo, olha, terceira pessoa do singular, ok? Esse narrador aí é narrador personagem ou narrador observador? Vamos lá? Pensando um pouquinho. 1, 2, 3... narrador observador, né, gente? Então, o narrador aqui é o narrador observador, tá? Ele está contando a história desse homem que tinha medo, né? Que era um homem medroso, na verdade, que é até estranho, porque geralmente a gente, não,
Ter medo é coisa de criança, não é coisa de homem, né? Tem aquela noção de que homem tem que ser machão, tem que ser forte. Não necessariamente, né, gente? O homem também é ser humano, o homem também chora, o homem também tem medo, não é? Isso é normal, tá? Ele tinha muitas qualidades e gostava de trabalhar, fazendo com perfeição belos objetos de barro, mas paralisava-o de medo de não vender o que produzissem. Tá vendo como ele tinha medo? Ele fazia, mas ele tinha medo que podia vir, ele tinha medo do futuro, ele tinha medo de se lançar, ele tinha medo de descobrir coisas novas, não é? O medo de ser roubado, o medo de ficar na miséria, não é? Então, antes mesmo de ficar na miséria, ele já tinha medo, tá? E aí, né, ele vai continuando, aí vocês vão, né, ler em casa, continuar lendo em casa, ok? Porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, não é, gente? Então, no próximo slide aí a gente vai falar justamente, né, do enredo, tá? E eu coloquei aqui algumas informações aqui para vocês, não é? Olha, o enredo, né? O enredo é o desenvolvimento, gente, das ações, é o desenrolar das ações, não é? Então são as ações, é aquilo que motiva, não é, os personagens, ou que faz com que os personagens desenvolvam algumas atitudes ou algumas ações, está bem? O enredo, gente, ele é dividido em situação inicial, tá? O conflito ou desenvolvimento das ações, clímax e desfecho. Gente, a situação inicial ele está justamente no primeiro parágrafo. Professora, será sempre no primeiro parágrafo? Não. Pode ser no primeiro e no segundo parágrafo, não é? O segundo parágrafo também pode ser uma continuação, uma continuidade das informações ali do primeiro parágrafo, está bem? Então, pode ser, geralmente é no primeiro parágrafo, mas não é regra, tá? Pode também, principalmente, gente, se o texto for muito longo. Quando o texto é uma fábula, um conto, geralmente essa situação inicial aqui se concentra apenas no primeiro parágrafo. Se o texto é longo, extenso, aí nós temos o primeiro e o segundo parágrafo para a situação inicial, tá? Então, nós vimos aqui, não foi a situação inicial, que foi a apresentação desses personagens. Lembra quando eu digo bem assim, sala de aula? Gente, quando eu passo assim, vamos escrever um texto narrativo. O que eu sempre coloco lá? Instruções. Primeiro, né? Vamos pensar em que tipo de história irá criar. É uma história de suspense? É uma história de ação? Né? Que tipo de história? Né? Segundo, quem são os personagens? Tá? Onde se passa essa história? Tá? Em que ambiente, em que espaço se passa? Não é? E você colocar essas principais informações no primeiro parágrafo. Tá? Então você precisa dividir o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. E na introdução, geralmente, eu estou falando de texto narrativo, viu, gente? Nós temos essa situação inicial aqui, que é a primeira parte do enredo, ok? Depois nós temos o conflito, que é quando se estabelece, né, ali a intriga ali entre os personagens, tá? Você vê muito isso em novelas, em filmes, em séries, né? Que é geralmente o mocinho, ok? Ou o protagonista, né? Que entra ali em conflito com o vilão, tá? Que é, no caso, o antagonista, está bem? Ou o desenvolvimento, né? Da história, da narrativa. O clímax, que é aquele momento, né, que chama a atenção do leitor, né, do telespectador, aquele momento, e agora, o que é que vai acontecer? Vai ou não se resolver esse caso, né? E o desfecho, que geralmente é o último parágrafo, está bem? Aí nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui, o que é o enredo? É uma sequência de ações relacionadas por
causalidade ou por cronologia, tá? Ou seja, gente, é a sucessão de ações, é o próprio desenvolvimento ali da história, tá? Pode ser marcado, né, por causa, consequência, né, pode ser durar um dia, 2 dias, né? Então, assim, o enredo é isso, é esse desenvolvimento aí da história, tá? No enredo, podemos identificar as diferentes etapas da narrativa, que fazem com que a história siga uma progressão, ou seja, tenha uma continuidade. Quando vocês estão assistindo alguma série, pode ser também de uma série infantil de desenho animado, tá? Meu sobrinho, ele gosta muito de assistir uma sériezinha que é Os Detetives do Prédio Azul. Tem até o livro, né? Ele tem até, acho que o 3º ou 4º livro lá desse desenho, tá? Que conta a história, né, de 3 crianças, né? E que vivem em um determinado prédio. Nesse prédio você tem a vilã, que é ali a bruxa, você tem os moradores, né? Você tem os meninos, né? As crianças que são, né, os personagens protagonistas, e você tem o próprio desenvolver ali das histórias, né? Então, assim, tem a primeira temporada, a segunda, a terceira, ok? Então, dê uma olhadinha aí nessa série aí, Os Detetives do Prédio Azul, acho que vocês vão gostar, meu sobrinho pelo menos gosta, tá? Mais uma vez aqui, né, eu fiz questão de frisar, porque eu vi vários conceitos sobre a questão do enredo, então para vocês terem uma noção bem detalhada do que seja o enredo, tá? O conjunto de fatos ligados entre si, né, que fundamentam a ação de um texto narrativo e que leva, né, ao desfecho. O enredo pode ser organizado de diversas formas, tá, gente? Eu coloquei aqui a mais comum, que também é o que traz aqui para vocês, olha. Situação inicial, estabelecimento de um conflito, o desenvolvimento. Se o texto é curto, gente, esse desenvolvimento já se encontra aqui, olha, tá? Nesse estabelecimento de um conflito. É uma situação, né, um determinado ali momento em que há um atrito entre os personagens protagonistas e aqueles que seriam o antagonista ou os vilões ali da narrativa, está bem? Depois o desenvolvimento, né, que é a busca, né, para solucionar aí esse conflito, ok? O clímax, que é o ponto de maior tensão, e o desfecho, que é a solução aí desse conflito. Vocês vão perceber todas essas partes no conto aqui, ok? O homem que venceu o medo. Então leiam e procure identificar. Eu já dei para vocês né? Então, a situação inicial, deixa eu pegar aqui um piloto preto, né? Situação inicial, tá? Eu já dei ali, né, o primeiro parágrafo, ok? Tente lá ver em que momento começa o conflito, né? No caso aqui, ele mesmo vai, né, começa a se questionar, vai se debater sobre uma determinada situação, tá? O desenvolvimento, que também pode estar aqui, né, junto com o conflito, o clímax, que é aquele ponto de tensão. Vão colocando aí, tá? Anote no caderno de vocês, enredo, tá? As partes do enredo, e vá colocando no texto os parágrafos, tá? Que inicia aqui que cita aqui cada parte aqui do enredo, está bem? O desfecho é fácil, né, gente? Que é o último parágrafo, né? Vixe. É o último parágrafo. Tá? Então, no próximo slide, já é atividade. Hoje, gente, que assunto mais, né, mais fácil, mais rápido, mais tudo, né? Então, olha só, vocês irão ler o texto, tá, gente? Aí, ó, na página, esse texto vai até a página 120. Na página 123, ele vem aqui, ó, ele fala, ó, no conto popular, que é o texto, tá? Há um conflito que modifica a situação inicial, tá? Então, ele já dá aqui para você, ó, enredo e as partes do enredo, está bem?
Então você vai ler o texto, vai ver isso e vai responder as páginas 121 e 122, tá? E as questões 8 a 12 da página 123, tá? Antes, aí agora vocês vão abrir lá na página 123, tem bem assim, ó. Primeira questão, o conto popular, O Homem que Venceu o Medo, é formado predominantemente por trechos narrativos. Explique. Gente, por que é um texto narrativo? Além de contar uma história, né, tem a questão, eu já respondi isso aqui no início da aula, né? Apresenta alguns elementos, como personagem, narrador, tempo, espaço, uma sequência de ações, não é? Então anote aí no caderninho de vocês. Como esse conto popular ele é construído? Ele é construído, né, com uma personagem, né, tem poucas, né, pouquíssimas personagens. Então, uma personagem, um conflito, né, que leva a um determinado clímax, ok? Quem são os personagens desse conto? Vocês também vão ler, viu, gente? Aí tá lá, mas já estou dando a resposta. Olha. O João Oleiro, né, os taberneiros, os empregados da taberna, os amigos dele, são todos aqueles que estão ali em volta, ok, de João Oleiro, tá? É possível saber É possível saber quantos fatos aconteceram? Não, né, gente? Ele não diz, né, se é uma marca, né, característica, né, principalmente das histórias que fazem parte ali da cultura popular ou do conto popular, é a questão de não citar, de não determinar ali o tempo, né? Então não é possível determinar o tempo ali indeterminado. É possível determinar a ordem que os fatos aconteceram? Sim, né, gente? Você tem ali uma sequência de fatos, não é? Então você tem ali a situação inicial, você tem o conflito. Então há uma sequência de fatos que são pré-determinados. No conto, quais marcadores temporais determinam a passagem do tempo? Gente, aí vocês vão lá no primeiro parágrafo, já tem lá, olha. Passou-se um dia, no outro dia, no fim do dia, são as expressões que determinam, né, ali essa marcação aí de tempo, né, essa passagem, na verdade, aí do tempo, tá? Onde os fatos aconteceram? Na cidade, né, onde João Oleiro, ok, mora à beira de um rio, que ele também vai explicar no texto. Está bem, gente? Então foi bem fácil, né? Então vocês vão além, ó, voltar, responder a página 121 e 122 e apenas da 8ª a 12, né, a 12ª questão da página 123, tá? Porque as primeiras eu acabei de responder aqui, ok, com vocês, tá? Dúvidas, lindos, perguntas, respostas, questionamentos, indagações, plantão de dúvidas, ok? Tchauzinho, até a próxima.